Jogo ruim, gramado ruim, marcado por alguns erros do Tite. Quer saber os erros e a minha opinião? Fica nesse vídeo que a gente vai falar disso tudo. Antes de qualquer coisa, já deixa teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. É muito importante para a gente chegar a 60 mil e a gente conta com o teu like. Não vai deixar a gente na mão. Então, se inscreve, já deixa o like e aciona o sininho para receber todos os vídeos do canal sobre tática, sobre estádios, sobre jogos e coisas mais que a gente possa vir a gravar, beleza? Nos últimos três jogos, 2 para a Libertadores e 1 pelo Brasileiro, o Flamengo do Tite deixou a desejar e parte da torcida está insatisfeita. Mas será que faz sentido? O desempenho do time no último jogo foi tão ruim quanto o gramado. E falando em gramado, ele é um dos atenuantes para que as críticas, no caso as minhas críticas, não sejam ainda mais severas. A bola quicava em cada passe de 2 metros, era quase impossível tocar passe pelo chão. Aliás, não sei como a CBF conseguiu permitir que o jogo fosse realizado nesse gramado. Na verdade, não era gramado, né? Era society cheio de areia. Um total absurdo. Absurdo esse que, por exemplo, uma liga resolveria que os clubes seriam obrigados a cobrar mais profissionalismo e, enfim, também cobrar mais estrutura. Isso é outra história. Tem vários vídeos aqui no canal sobre ligas, afins. Dê uma acompanhada na playlist do canal. Vou deixar em cima em algum lugar para que você possa acompanhar. Falando do jogo, o possante Jair Ventura acertou em boa parte das estratégias aplicadas no jogo. É preciso elogiar a estratégia e o comprometimento dos atletas na sua execução. O Dragão, o Atlético Goianiense, é um time que gosta da bola. Ele tem uma média de 60% de posse de bola no Campeonato Goiano. Jogadores como Shailon, Baralhas e o Luiz Fernando, que jogou no Botafogo, eles sabem jogar. Aliás, o Luiz Fernando é o artilheiro do Goiano com 10 gols. Então, ele não pode ser desconsiderado. Ele fez gol, não só nesse jogo. Antes que digam, não estou dizendo que o campeonato goiano é parâmetro, que o estadual é parâmetro. Só estou citando estatísticas. É importante lembrar que, ao fazer uma crítica, que o Flamengo não joga sozinho, meus garotos, meus caros, minhas garotas também, se você for mulher. E que, assim como o jogo contra o Flamengo, quem quiser vencer o Atlético Goianiense vai precisar ralar muito, pois eles vão vender caro a derrota. Agora, falando no Flamengo, primeiro vamos aos números. No Brasileirão, nessa primeira rodada do Brasileirão, o time do Flamengo foi o segundo time que menos desarmou, com 7 desarmes. Também foi o segundo que menos interceptou, com 3 interceptações. Na Libertadores, o time é apenas o 24º de 32 times, com 15 desarmes por jogo. Nos últimos 3 jogos, o time teve uma queda do primeiro para o segundo tempo. É físico? É estratégia do Tite? É indolência dos atletas? Bem, ainda é um recorte muito pequeno, não dá para saber. Assim como o recorte de cima, mas são só as estatísticas que a gente tem por hora. Tá? O que nós sabemos é que no jogo contra o Milionários houve altitude na Colômbia. No jogo contra o Palestino, num gramado bom, uma atmosfera favorável, e depois de um ótimo primeiro tempo onde o time amassou, não fez gols nas oportunidades que criou. Não dá para saber ainda o que aconteceu. Já no jogo contra o Atlético Goianiense, como disse antes, há o atenuante do gramado ruim, mas este, na minha opinião, prejudicou os dois times. Porém, o menos técnico levou uma vantagem maior, no caso o Atlético Goianiense, justo por conta da estratégia do Jair Ventura e a estratégia errada do Tite, que a gente vai comentar algumas estratégias erradas que teve o Tite nesse jogo. Falhas do Tite, na minha opinião, a combatividade. O Flamengo, como eu disse nas estatísticas de cima, combateu muito pouco, precisa combater mais, precisa desarmar mais, precisa disputar mais as segundas bolas. Vou mostrar para vocês um exemplo da segunda bola, um dos exemplos que eu falei. O jogador do Atlético Goianiense bate a falta para a área, um dos jogadores escora no primeiro pau, e no segundo pau há também a disputa, e a bola sobra para que o jogador, Baralhas nesse caso, acerte um chute de primeira. Ele até fez o gol, mas a jogada foi invalidada porque houve impedimento na origem. Mas o Flamengo precisa cuidar dessas segundas bolas, precisa tentar interceptar essas segundas bolas, atrapalhar as segundas bolas, ficar na frente dos adversários, evitar que eles tenham uma linha de chute tão boa, evitar que eles peguem a bola de primeira com essa facilidade. Aí foi muito fácil para o Baralhas, que bateu bem na bola, mas o lance acabou invalidado por conta de um impedimento. Outra falha do Tite é uma falha estratégica e contra times, como por exemplo o time do Jair Ventura, que tem uma bola aérea, costuma ter uma bola aérea forte, é importante que o Tite reveja alguns conceitos. Um desses conceitos é a questão das bolas aéreas. E as bolas aéreas numa marcação por zona. Se vocês observarem bem, existem aí jogadores numa zona do campo e apenas jogadores para bloquear, 2 jogadores só para bloquear a jogada. Vocês reparam que há a batida do escanteio
Reparem que há menos jogadores do Atlético Goianiense do que jogadores do Flamengo, mesmo assim, o jogador do Atlético vem de trás e consegue cabecear a bola. A gente precisa resolver isso, precisa melhorar isso. E também no jogo contra o Palestino e também no jogo contra o Milionários, isso também aconteceu. O Flamengo precisa melhorar isso, melhorar. O Tite precisa melhorar para que as coisas venham a funcionar. O que acontece, o que aconteceu no Carioca, fica no Carioca. Por quê? Porque no Carioca os times têm um nível mais fraco. E o Flamengo, na minha opinião, precisa virar essa chave para poder melhorar nos próximos jogos, que terão uma dificuldade maior. Isso é fato, terão uma dificuldade maior. O Flamengo precisa melhorar nisso. Essa bola aérea é preocupante porque o time tem marcado em zona. Então, a gente precisa resolver isso. Um outro erro que o Tite comete, e tem sido já uma situação recorrente dos últimos 2, 3 jogos, é a questão da escalação de um lateral esquerdo, que é o Ayrton Lucas, na direita. Eu sei que o Varela não estava disponível nesse jogo, ele sofreu um quadro viral e tudo, ele não estava disponível, e que o Ayrton Lucas ele tem fundamentos ótimos para um lateral, mas para um lateral do outro lado. E mesmo assim, o Ayrton tem algumas falhas que ele precisa resolver também como jogador, que é a questão do salto de expressão e da diminuição dos espaços. Ele deixa o adversário muitos espaços. Ele mapeia o espaço de uma forma um pouco deficiente, na minha opinião. Precisa encurtar mais os espaços dos adversários. Isso, inclusive, a gente vai falar quando a gente fizer a análise lá do gol do Atlético Goianiense. Tá? Mas, no geral, o Tite, na minha opinião, errou, tá? Em ter colocado um lateral esquerdo na direita, e ele podia ter colocado o Fabrício Bruno, por exemplo, ter colocado o Léo Ortiz na zaga e o Fabrício Bruno como lateral. Não necessariamente para cumprir a função de lateral, mas um zagueiro pelo lado para poder bloquear os ataques do time do Atlético Goianiense sem que o jogador lateral, né, no caso o Ayrton Lucas, precisasse ficar virando o corpo. Porque o que acontece é o seguinte, quando a bola vem do adversário, o lateral que não joga com aquela perna precisa virar o corpo para poder marcar. Então, a grande questão é que o Tite precisava escalar um jogador destro ali, na minha opinião. Tá? Um jogador destro. E ele não escalou. Ele escalou o Ayrton Lucas e o time ficou com 2 canhotos pelo lado direito. O Luiz Araújo e o Ayrton Lucas. Ainda falando do Ayrton Lucas, precisamos falar do gol do Atlético Goianiense. Esse é um exemplo de uma falha que o Ayrton normalmente comete. O Ayrton marca a bola e não o jogador. Esse exemplo desse gol explicita muito isso que eu estou falando aqui. Só para ilustrar. Aqui já tem uma falha de marcação. Por quê? Porque o jogador tem muito espaço para trocar passe. Os jogadores têm muito espaço para trocar passe. Se vocês usarem aqui, olharem na origem da jogada, os jogadores trocam passes, sendo acompanhados de perto, mas sem esse tipo de marcação. Ó. Vejam aqui que o jogador, quando cruza a bola, tem 2 jogadores ali que pulam, mas a bola não bate neles. Deveriam, sim, acossar o adversário. Isso não acontece. E o Ayrton marca a bola. Não o Luiz Fernando, que foi o cara que fez o gol. Reparem bem, ele tá achando que tá na bola, ó. Tá na bola, mas, surpresa, o Luiz se antecipa e marca um belo gol de cabeça, que venceu também o Rossi. O Ayrton precisa melhorar nessa questão, precisa marcar menos a bola, marcar mais o jogador, precisa colar mais no jogador, escorar mais o jogador e dificultar com que ele cabeceie com equilíbrio. Porque aqui, ele não só se antecipou, mas se antecipou com equilíbrio. Tanto é que a cabeçada, ela pega em cheio. Uma fuzilada pro gol do Rossi. Então, o Ayrton precisa rever isso. E o time, como um todo, o sistema defensivo como um todo, precisa trabalhar para evitar os cruzamentos. Eu sei que não vai ser possível evitar 100%, mas esse lance poderia ter sido evitado. O Vinha, o De La Cruz poderiam ter dificultado o jogador que cruzou, e o Ayrton, claro, deveria ter marcado o jogador e não a bola. É mais uma questão de um erro que precisa ser revisto pelo senhor Adedor Bach, o Tite. Aliás, o Flamengo precisa urgentemente contratar um lateral direito. Isso é pedido pelo amor de Deus. Por quê? Porque já não tem o Ocampos, que foi emprestado, o Wesley é um jogador irregular, ainda em formação, tem muitos fundamentos que ele aplica com deficiência, e o Varela é um jogador que o jogo de ontem estava fora de combate, né? Estava com febre, mas normalmente ele é um jogador que vai ter muitas convocações para a seleção uruguaia e também, claro, vai ficar por fora por lesão ou pela fisiologia. Então, o Flamengo precisa urgente contratar um lateral direito. Uma outra situação do Tite que ela me incomoda é a previsibilidade. Tá? O time é muito previsível, parece ter uma falta de repertório. Ter 2 pontas com os pés trocados, no caso Cebolinha e Luiz Araújo, é ótimo para verticalidade e para fazer cruzamentos. Mas quando as jogadas elas se tornam óbvias, como as que esses jogadores, o Cebolinha e o Luiz Araújo, praticam, cortar para dentro e bater ou servir do bico da grande área, o adversário, como foi o caso do Atlético, como foi o caso do Milionários, como foi o caso do Palestino, ele tem muitas condições de se arrumar para bloquear essas jogadas, já que elas não são muitas. Além disso, o time roda a bola em arco de forma vagarosa. Então, isso facilita a marcação, daí
sem a possibilidade de balançar a defesa, que essa bola tem que ser trocada de forma rápida para balançar a defesa e abrir os espaços. Então, sem essa possibilidade de jogar pelo chão, tanto por conta da vagarosidade das jogadas ontem, por causa do gramado ruim, onde a bola ia pererecando no espaço de 2 metros, os atletas optam por cruzar a bola, o que acaba favorecendo a defesa em muitos dos casos, quando as jogadas são óbvias. Então, o Tite precisa pensar em jogadas novas, em formas novas de jogar também. Outra situação é um time torto para a esquerda, né? Um time que é propenso a terminar jogadas na esquerda. O time tem muitos jogadores que terminam jogadas pela esquerda. Alguns exemplos deles são o Cebolinha, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Então, o time acaba ficando penso à esquerda. E esses jogadores terminam as jogadas quase da mesma forma. Então, os adversários sabem as jogadas que se iniciarão e que normalmente elas terminarão do lado esquerdo. Ou seja, eles começam a não se preocupar tanto com a origem da jogada, porém mais com o final da jogada. Então, muitas vezes deixam o Flamengo cruzar para poder tirar a bola, porque sabem que o Flamengo vai cruzar uma bola de um determinado jeito. Então, o Tite precisa rever isso, modificar as jogadas. Quando ele começar a trabalhar as bolas mais pelo chão, e a gente pode acompanhar isso nos próximos jogos, e começar a rodar a bola de forma mais rápida, como eu falei no tópico anterior, existe uma probabilidade de que o time seja mais imprevisível, o time consiga fazer jogadas melhores, o time consiga uma assertividade em jogadas diferentes. Isso é necessário, principalmente num time que tem jogadores tão bons. Mas, para falar desse ponto, da falta de repertório, é preciso tocar no ponto da criatividade. O Flamengo é um time que tem sofrido da falta da criatividade no meio, na minha opinião. A minha verdade absoluta é a minha opinião, volto a dizer. Quando o Arrascaeta sai, ou quando ele vai mal, ou quando ele está muito marcado, o time fica sem produção no meio de campo. Sem passe em profundidade, sem essa criatividade típica do Arrascaeta. Já que o Pulgar, que é um jogador que também costuma fazer esse lance do passe em profundidade, não está apresentando bom desempenho, com e sem a bola. Acho que é, inclusive, uma boa hora para testar o Alan, que sempre que entra tem feito boas atuações. Mas o time também precisa contratar um meia com características de criação. Talvez, o Tite possa experimentar, aproveitar o Gerson nessa função no futuro próximo. Mas ainda assim, acho que o Flamengo deveria ir atrás de um meia para poder ser uma espécie de criador, uma sombra para o Arrascaeta. Você concorda? Você discorda? Deixa aí na seção dos comentários os seus comentários, aquilo que você achou. E, principalmente, deixa teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. É muito importante que você faça isso. Até a próxima análise. Valeu!